Ou ao fim também a gente abre para comentários gerais para todo mundo aí que quiser participar, quiser comentar. Vamos começar então apresentando o nosso palestrante de hoje, que é a nossa referência aí nesse assunto de pressurização de escadas, ventilação, que é o Alex Brocco. Para quem não conhece, o Alex Brocco, ele é membro do Departamento Nacional de Ventilação da Abrava, na Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, e ele também é especialista de produtos na IBM Papst Brasil. Ele tem mais de 20 anos aí em empresas do setor do HVAC, e hoje ele traz um pouco dessa experiência para compartilhar com a gente. Ao fim, essa apresentação em si a gente está fazendo em parceria com nossos representantes e distribuidores Reluzio Sul, aí do estado do Rio Grande do Sul, que também tem nos apoiado aí, e a gente acabou abrindo também esse treinamento para outras regiões. Então, temos também empresas de outras regiões aqui conectadas com a gente. E ao final aí a gente abre um pouco a palavra também para eles entrarem na rodada de discussão com a gente. Então, aproveitem, dúvidas eu estou aqui coordenando pelo chat, e vamos lá, a palavra está com você, Alex. Boa tarde a todos, obrigado, Guilherme, pela apresentação. Em nome da IBM também quero agradecer nossos colegas e parceiros aí da região sul, na presença do Renê, na presença do Jader, aí toda a equipe da Reluzio que nos concedeu essa oportunidade de hoje. Então, como o Guilherme já apresentou, né, como já foi propagado aí nos convites, o nosso tema hoje é falar do sistema de pressurização de escadas. É um sistema obrigatório e compulsório para as edificações, é um sistema que protege a vida e ele é de fundamental importância para o nosso dia a dia e para o funcionamento correto aí das edificações, né? Então, a proposta hoje para vocês, a proposta que nós temos hoje, deixa eu só clicar aqui que eu acho que não está passando, pronto. Nossa proposta de agenda dessa apresentação de hoje é apresentar um pouco do nosso grupo, um pouco da nossa empresa, mostrar como está hoje o panorama, né, de incêndios no Brasil, da onde que veio, para onde que vai, né, toda essa história, as principais referências normativas e quais são as soluções que a gente emprega, que a empresa tem a oferecer a vocês hoje para esse tipo de aplicação. No final, como o Guilherme já disse, a gente vai abrir para dúvidas e questões, então fiquem à vontade aí ao longo da apresentação para participarem pelo nosso chat, aí o Guilherme vai moderar isso e no final a gente vai tentar da melhor forma responder todo mundo que tiver dúvidas e questionamentos. Então vamos lá, né? Vou fazer uma breve apresentação aqui do Grupo IBM para vocês. Não sei se todos conhecem, o Grupo IBM hoje fabrica o que nós podemos chamar de conjunto motoventiladores mais eficientes do mundo. Nosso grupo tem sede baseada em Muffigan, né, uma empresa aí com mais de 60 anos de tradição em desenvolvimento de soluções para motores e parte aerodinâmica, né, propriamente dita, e além disso toda a parte de controles. Então hoje a nossa empresa tem tem um faturamento mundial aí de 2 bilhões de euros, são mais de 27 locais de produções, ela é baseada na cidade de Muffigan, na Alemanha. E aqui no Brasil, a nossa subsidiária fica na região metropolitana de São Paulo, no município de Cotia. A subsidiária brasileira já tem mais de 20 anos também de atuação aqui no Brasil. Nós não produzimos aqui, nós importamos tudo da nossa matriz ou de outras partes do mundo, mas nós temos um estoque estratégico aqui no Brasil de mais de 2.000 metros quadrados, e uma variedade aí em torno de 500 itens diferentes, aí 500 part numbers, 500 a 600 part numbers aqui para atender o mercado interno brasileiro, que vem se mostrando cada vez mais exigente, mais aberto às tecnologias desenvolvidas, principalmente na Europa, onde é a nossa base. A empresa atua as unidades de negócio da empresa são os pilares centrais, né? São basicamente a refrigeração e o ar-condicionado, a ventilação industrial. Nós temos toda uma linha também para ventilação compacta de microventiladores. Temos toda uma parte também de drivers, né, de acionamentos industriais. A gente atende também com soluções o mercado
um mercado que a gente chama de rail, com soluções automotivas e de transporte. Temos toda uma linha também de aplicações domésticas, né, a qual denominamos Household Appliance, são as aplicações domésticas. E uma linha que é muito mais forte, principalmente na Europa, é uma linha de aquecimento, o segmento de aquecimento. Então, nós temos toda essa variedade aí, esse leque de variedades para poder atender as mais variadas demandas e aplicações quando a gente fala do campo da ventilação. Aqui algumas imagens, né, da nossa matriz em Múfiga e da nossa sede em Cotia, São Paulo. Hoje a IBM, isso aqui já está até um pouco desatualizado, né? São mais de 20 mil produtos envolvidos, várias patentes. Como eu disse, a nossa empresa atua no desenvolvimento e produção, principalmente das três competências que envolvem um conjunto de ventilação, né? Que é a parte de acionamento, a parte de controle, visto pela eletrônica, aqui no caso, e a parte de aerodinâmica, são os rotores e as hélices, né? Então, a empresa tem, até pelas diretivas europeias que estão no momento em evidência, a nossa empresa tem como foco a eficiência global do conjunto e não particionada como alguns fornecedores ou como são as soluções convencionais aí de mercado, né? Então não interessa só que o motor seja eficiente, não interessa só que o rotor seja eficiente ou a parte de controle. O conjunto trabalha unido e dentro desse global, né, dentro desse macro, é onde a gente busca dar a maior eficiência nos produtos que a IBM produz. Bom, então, como começou toda essa história aqui de incêndios no Brasil? Isso foi um aprendizado muito doloroso que o país passou, né? A altas penas, foram vários incidentes aí ao longo das últimas décadas para que a gente chegasse na legislação atual que o nosso país enfrenta. Então, aqui estão sendo citadas algumas catástrofes, né, que tem total ligação com o que virou hoje a lei federal para sistemas de combate a incêndio, e dentro disso, contido nesse contexto, está o processo de pressurização de escadas. Então, para citar aí, antes da década de 70, nós não tínhamos legislação vigente para isso no Brasil. Como eu disse, foram as dolorosas penas que isso foi conseguido e atingido. Então, a primeira catástrofe e a maior catástrofe envolvendo incêndio no Brasil foi num circo, o Gran Circo Americano, na década de 60. Como não foi numa edificação, talvez por isso, até hoje ela é a tragédia com mais número de mortes que envolve um incêndio. Foi um incêndio criminoso, inclusive. Mas talvez por não ser numa edificação, isso não virou um projeto de lei na época, ou as entidades competentes, as autoridades, não tenham dado a devida atenção para questões de fuga de edificação quando o caso é incêndio. Então, nós tivemos aí em 72 o acontecido no edifício Andraus, né? Não teve uma quantidade de vítimas tão elevada como outras catástrofes, mas já foi a mola impulsora para que o Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo tivesse os primeiros insights junto com a BNT para realizar algo no tipo, né? Porque até então só se copiava normas estrangeiras, com principal foco nas normas americanas, que tiveram também inúmeras catástrofes na década de 70, e elas meio que regeram aí um caminho, abriram um caminho para o que a gente tem hoje. Então, a partir de 74, o edifício Joelma, né? Todo mundo acho que conhece a história. Foi terrível, várias vítimas, várias cenas lamentáveis, mas foi a partir dele que o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo principalmente, virou o foco para uma legislação que especificasse de fato rotas de fuga numa edificação para que não ocorresse isso mais, né? Então, apesar de termos outros eventos aí no meio do caminho, inclusive um na região de vocês, né, que é o incidente da Boate Kiss, que todo mundo também deve se lembrar, foi lá na década de 70 que começou toda essa trajetória do que nós temos de legislação atualmente.
Então está aqui, né, basicamente um histórico do que foi esse caminho que eu falei para vocês. Então, antes aí da década de 70, basicamente não tínhamos nada de legislação vigente. Então, se copiava principalmente as normas da NFPA americana, com os códigos de obras municipais, e cada município era meio que responsável pelo seu código de obras, né? Isso era contido, não é como é hoje, uma norma nacional, uma lei federal, era contido um código de obras de cada município. E aí já viu, né? Não tem uma unificação, cada um fazia do seu jeito, e o pessoal fazia o quê? Principalmente copiava lá as referências americanas na época e colocava no código de obras, e não tinha nada para a nossa realidade, nada específico para o Brasil. Então, a partir de 75, né, após o Joelma, o incidente no Joelma, apareceu a primeira lei municipal aqui de São Paulo. A cidade de São Paulo foi precursora no que se diz respeito ao Código de Combate a Incêndio no Brasil, né? Então, se hoje nós temos as instruções técnicas dos corpos de bombeiro estaduais, né, tudo começou aqui com a instrução técnica de São Paulo. Então, a partir o incidente no Joelma foi um divisor de águas para que isso acontecesse. Então, a gente, ao longo do tempo, foi subindo, né, a especificidade, foi subindo o código de regulamentação, até que em 2017, de fato, a gente já tinha alguns decretos estaduais, né, em vigência, principalmente instruções aí do Corpo de Bombeiros, mas a lei federal mesmo veio em 2017, lei número 13.425, que é a prevenção e combate a incêndios e desastres. Então, é mandatório. Nós vamos ver que temos algumas exceções, né, no que se diz respeito às edificações. Algumas não precisam ter, principalmente redundância, mas todas necessitam, e é mandatório que se tenha uma prevenção de combate a incêndio. Então, esse é basicamente o panorama aí do caminho do antes e do que a legislação virou para a gente chegar até hoje e ter uma lei federal. Então, é obrigatório, não é opcional ter sistema de pressurização nas edificações. Bom, hoje, principalmente, como nomenclatura técnica, né, de consulta, nós temos a BNT 14880, é a norma, vale lembrar que a BNT também, junto com o município de São Paulo, lá na década de 70, foi também quem começou a elaborar uma norma voltada para o combate a incêndio, né? Então, hoje a gente tem a 14880, são as saídas de emergência, né? Dentro dela está contida, ela puxa outras normas, né? Parte de sistema de automação para combate a incêndio, posicionamento de sensor. Então, dentro dela vocês vão encontrar outras normas, outras menções, mas ela é a principal. Por ela a gente chega nos outros resultados. Nós temos as instruções técnicas estaduais do Corpo de Bombeiro. Então, cada estado vai ter a sua instrução. Aqui em São Paulo, no estado onde a gente atua mais, né, a instrução técnica é a número 13. Mas eu confesso que lendo outras instruções de outros estados, praticamente são cópias da instrução de São Paulo, porque foi a primeira, né? Então, claro, muda ali um pouquinho alguma coisa, adapta para o seu estado, mas a instrução técnica 13 de São Paulo, eu diria que pode até ser avaliada como uma principal, porque as outras nasceram dela, né? Mas é interessante que vocês leiam a do estado em qual vocês praticam, né, as atividades e os projetos. Tem uma série de decretos estaduais, aí cada estado também tem o seu decreto. E as normas oficiais da BNT, a 14880 é uma norma oficial, e algumas outras normas complementares. A própria lei federal cita alguns pontos lá que devem ser atendidos. Então, o complemento disso tudo, o conjunto de todos esses materiais, servem de material de consulta para elaborar o projeto de sistema de pressurização de escadas. Então,
qual é o objetivo do sistema de pressurização de escadas, né? Já foi dito, mas vamos reforçar. Então, aqui são as menções que tem na norma, mas basicamente é prover uma rota de fuga segura para os ocupantes de uma edificação no caso de um sinistro, no caso de um incêndio. A rota de fuga não serve só para incêndio, tá? Qualquer outro incidente, outra catástrofe, a caixa de escada, a rota de saída de emergência pode colaborar para salvar vidas, né? No final das contas, a gente está falando de salvar vidas no caso de um incidente. Então, como é que funciona a história? Deixa eu colocar um point aqui. A gente vai ter aqui o local do incêndio, né? E vai ter a caixa de escada, onde se injeta ar por um sistema de ventilação mecânica. Então, aqui eu vou manter pressão positiva para quê? Para que a fumaça proveniente do incêndio não encha a caixa de escada de fumaça e os ocupantes, e dê tempo para que os ocupantes fujam, escapem da edificação. Acho que todo mundo sabe que a fumaça mata muito antes do que o fogo propriamente dito. Então, a asfixia, a principal causa de morte nas edificações que são acometidas por incêndios. Então, o conceito é ter um sistema de ventilação mecânica independente. Ele não é, a gente vai ver também os pontos depois, ele não é ligado na rede tradicional da edificação. E esse sistema vai prover um insuflamento de ar aqui, uma insuflação de ar na caixa de escada, de modo a manter uma pressão positiva para que o fogo e a fumaça não cheguem tão rapidamente a eles. Pode até ser que chegue num certo momento da coisa, mas a ideia é dar tempo para que as pessoas desocupem a edificação. Então, este é o principal objetivo do sistema de pressurização de escadas. Existem dois conceitos básicos aqui para elaborar isso, né? Ou se injeta ar num duto no interior da caixa de escada, né? Então é a pressurização com duto, e aqui pelas grelhas ele vai insuflando nos andares. Ou a gente coloca, faz a injeção, a insuflação de ar diretamente na caixa de escada. Geralmente é uma caixa de concreto, né? Onde passa a caixa de escada. Então, a gente chama isso de insuflação, de pressurização tipo plenum. Então, eu tenho a pressurização por duto dentro da caixa de escadas, ou tenho a pressurização plenum, diretamente no pleno. Então, quais são os principais pontos aí básicos que a gente precisa ter num sistema de pressurização de escada para que ele funcione? Então, a gente precisa de uma trajetória, aqui, vou começar daqui, né? A gente precisa de um sistema de ventilação mecânica independente, ele é só para isso. Ele não pode trabalhar para outras atividades, né, na edificação. Então, ele é mecânico, eu não posso ter um sistema, confiar, por exemplo, numa abertura de ar, que o ar vai entrar e vai pressurizar a minha caixa de escada. Então, pressurização, insuflamento de ar via mecânica, né, via uma ventilação mecânica. Ele tem que ter uma fonte de energia garantida e independente. Então, além de ser só para essa atividade na edificação, ele não é ligado na rede convencional do edifício. Porque no caso de incêndio, a primeira coisa que eles vão fazer é desligar a rede. Então, é preciso suprir aqui energeticamente esse sistema de ventilação. É preciso que se tenha uma captação de ar dedicada, né, de ar externo, ar atmosférico, ar limpo, dedicada aqui, porque ele não pode captar de outras áreas aqui, porque se elas estiverem em sinistro, é bem provável que se capte a fumaça e não o ar puro, que é o que a gente precisa para prover o escape aqui, né? Então, sistema de ventilação mecânico único, fonte de energia garantida, né? Fora da rede convencional do prédio, e um duto de captação ou uma área de captação privativa para ele. Aí a gente pode montar de duas formas, como eu mostrei, né? Ou um duto por dentro da caixa de escada. Com grelhas a gente vai fazer o insuflamento e a distribuição do ar nos andares, né?
Esses PCFs que vocês veem aqui são as portas corta-fogo. É preciso ter um sistema de acionamento do sistema de pressurização, né? Então, um sistema de intertravamento elétrico aqui com sensores intertravados para que, ao acionar isso aqui, ao detectar algum incidente aqui, fumaça, fogo, temperatura, ele ligue todo o sistema de pressurização que vai partir a 100% da carga, né? Colocando isso aqui numa área de escape. Então é preciso que a automação seja bem pensada, posicionamento de sensores. Esse sistema tem que estar integrado com o resto dos sistemas de ar-condicionado. Integrado da seguinte forma, né? Ele tem que conversar e não pode ser uma coisa tão longe do que já existe aqui, né? Então é preciso que as disciplinas se conversem aqui para que, exatamente, principalmente na hora de automação, seja alguma coisa intertravada, né? Existem casos que até o pessoal coloca um botão de emergência na guarita do síndico para que, se ele ver alguma coisa visualmente muito antes do sensor detectar, ele aperta o botão e o sistema de pressurização parte também. Então é redundância, né? Para que possa se garantir de fato toda a trajetória aqui, todo o insuflamento de ar na caixa de escada. E é preciso haver uma área de escape aqui no pleno, né? Por quê? Porque a gente, se for injetando ar aqui, isso aqui vai criar uma coluna de pressão e você não consegue nem abrir a porta. Então é preciso que se calcule muito bem a pressão aqui para atingir os andares. Por norma, na porta, fazendo a medição se faz por um tubo de pitot, geralmente, né, a medição piezométrica, pela fresta debaixo da porta, e o máximo de pressão positiva aqui na porta corta-fogo tem que ser 50 pascais. Por quê? Porque, senão, como eu disse, vai fazer uma coluna de pressão impressionante aqui, e o pessoal, na hora da fuga, do desespero, não vai conseguir abrir a porta. Bom, nós também, conforme a norma 14880, podemos colocar o sistema de pressurização de duas formas diferentes. Sistema de um estágio, então o sistema fica desligado permanentemente e só vai partir em caso de incêndio, né? Então o sistema fica lá em stand-by e na hora que houver um sinistro, uma ocorrência, ele parte a 100%. Ele fala aqui em 50 pascais, né? Essa é a pressão aqui, mas como eu disse, 50 pascais é medido lá na porta, não é no shaft de pressurização. Você geralmente precisa de pressões maiores para levar o ar para cada andar, e lá na fresta da porta, é assim que se faz a medição, 50 pascais, utilizando, esse é o máximo para os dois sistemas. No sistema de dois estágios, eles permitem, a instrução técnica dos bombeiros e a norma, permite trabalhar até para usar o sistema, né? Porque existe um certo receio de deixar o sistema um longo período em stand-by e quando, enfim, se precisar dele, ele nunca foi utilizado nem partido. Então existe a opção de dois estágios exatamente para isso. Parte-se o sistema, deixa o sistema rodando em baixa rotação com até 15 pascais na porta, né, de pressão na área da porta. Isso também provém uma renovação de ar na caixa de escada, né, constante. E aí, em caso de sinistro, em caso de ocorrência, ele sobe a rotação e atinge o ápice aqui da vazão e pressão de projeto, para manter os 50 pascais na porta. Lá na frente a gente vai ver que a nossa solução oferecida hoje, com a tecnologia eletrônica, tanto ajusta-se para uso em um estágio quanto para dois. Aqui tem uma anotação importante retirada na norma, né? Então, o que ela nos diz? Que na porta corta-fogo, na região das portas corta-fogo, jamais a pressão deve se passar de 60 pascais. Por quê? Talvez eu consiga empurrar uma porta, os mais jovens, né, consigam empurrar, mas se a gente avaliar que na hora do desespero pode haver um idoso, pode haver uma criança, pode haver uma pessoa com necessidades especiais,
60 pascais é o limite para essa pessoa de força, né? Para fazer com que ela empurre a porta e saia da edificação. Então, jamais o sistema na região da porta pode ultrapassar 60 pascais. Por isso que a norma, nos 2 estágios de funcionamento, recomenda que se use 50. Quanto à edificação, isso é uma outra dúvida que geralmente nos perguntam, né? O pessoal, por exemplo, nos questiona se o ventilador, talvez por uma equivocada interpretação da instrução técnica, eles digam, mas o seu ventilador tem que suportar 2 horas, né, a 200 graus. Então, para deixar bem claro o que está na instrução e o que está na norma, não é o ventilador que deve suportar essa temperatura nesse tempo. O abrigo do ventilador, que geralmente é uma casa de máquinas, né? Então, é o abrigo do ventilador que deve suportar 2 horas. Eles são dotados aí de porta do tipo P90, é uma porta com um determinado tipo de isolante contra o fogo. Então, no mínimo P90 esse abrigo. E esse abrigo deve suportar o fogo, enfim, a temperatura até 2 horas. Por quê? Porque 2 horas é o prazo que se tem aí, em média, para o abandono da edificação. Então, não é o ventilador e o motor em si, e nem a parte de eletrônicos, né? Eles devem estar alojados num abrigo, que geralmente é uma casa de máquina, e esse abrigo que deve suportar 2 horas aí. Bom, outro assunto costuma ser polêmico e discutido, né? É o caso da redundância. Então, o pessoal prega, sistema de pressurização de escada tem que ter redundância, tem que ter um operante e um reserva. Via de regra, sim, mas existem as exceções, todas com base na instrução técnica e nas normas, né? Então, quais são as exceções? São essas aqui, ó. Então, fora essas aqui, todo sistema tem que ter redundância. Tem projetista que gosta de colocar redundância até quando não é necessário, né? Não é requerido, digamos assim, né? Tudo bem, é uma redundância do sistema, ok. Mas existem as exceções dessa parte da norma. Então, edifícios residenciais até 80 metros de altura, não há necessidade. Escritórios com até 60 metros, também não há necessidade de redundância. E edifícios escolares com até 30 metros de altura. Vejam bem, é preciso ter o sistema, não é preciso ter a redundância. Nesses casos aqui, né? Então é um caso meio polêmico aí que a gente sempre está discutindo e esclarecendo com o pessoal de mercado. Principalmente nos orçamentos, né? O pessoal considera uma quantidade, depois manda para outra. Quando a gente vai analisar com eles a instalação, ou eles caem nessa exceção, ou eles não consideram reserva nessa aqui, né? Onde tem que considerar. Mas vale a dica aí da redundância no sistema. Outra característica do sistema de pressurização é a utilização de damper sob pressão. Por quê? Esse damper ele é instalado na descarga. Geralmente a gente coloca os ventiladores, vocês vão ver mais na frente, os nossos ventiladores são instalados na parede do shaft direto, não precisa de duto nem nada. Eles vão pressurizar o shaft. E na descarga, geralmente, se faz uma estrutura e fecha-se com esses dampers sob pressão. Para que isso? Exatamente para que o ar não retorne em algum caso de falha ou numa depressão por abertura de porta. Então, é muito recomendado, todos os sistemas que eu vejo até hoje utilizam na sua descarga o damper sob pressão, porque ele vai empurrar a aleta, se ele parar, a aleta baixa por gravidade, e não há possibilidade de retorno, e até num caso, de repente, de fumaça mesmo, ter uma contaminação aqui na pressurização do shaft. Como eu disse, voltando aqui, né, preciso haver a própria norma manda, né, um sistema de sensores, né, de automação intertravados com o sistema de ventilação, para garantir que lá na porta corta-fogo a pressão não passe de 60 pascais.
Então, são sensores, é a automação que garante isso, junto com o sistema de ventilação. Bom, para essas aplicações, a IBM tem uma solução aqui que já é consolidada, já é utilizada no mercado e no mundo, que são os ventiladores centrífugos do tipo Plenum Fan. Então, a família desses ventiladores é a família Radpack. São ventiladores de simples aspiração, Plenum Fan sem carcaça, né? E com rotores de alumínio fundido. A esses ventiladores são integrados motores aqui de altíssima eficiência com comandos eletrônicos. Então, são os ventiladores que a gente chama de ventiladores EC. EC vem de eletronicamente comutado. Então, essa tecnologia aliada a toda a parte aerodinâmica proporciona inúmeros diferenciais e inúmeros benefícios na nossa instalação. Só para apresentar a linha aqui, então vão ter uma série muito grande de diâmetros, né? Então, nós temos uma variedade muito grande de diâmetros, a gente vai por padrão de catálogo, né? Vai de 250 até 1000. Nós também teremos uma gama muito grande de potências, né, que acompanham aí os diâmetros. É possível utilizar tensões aí de 220, 380 e 440. Nas instalações que a gente acaba vendo aí, prediais, geralmente são 220 trifásicos, mas nós teríamos 380 e 440 sem problema. Essa linha, né, baseada nessa linha também, nessa família Radpack, nós ainda teríamos os ventiladores de classificação ATEX, que são a prova de explosão, isso para outras aplicações, né? E a linha High Pressure, né? Que vão passar aí de 2.500 pascais de pressão. Geralmente, para as pressurizações escada, nós utilizamos a linha dos airfoils, né? É um rotor que tem as pás aqui conforme uma asa de avião, né? É soldado por cima da pá, ela não é reta, vai uma espécie de asa aqui por cima, que nos proporciona atingir maiores pressões e maiores vazões em diâmetros menores de ventilador. Então, esta é a linha que a gente tem e utiliza no mercado para os sistemas de pressurização de escada. Além disso, a IBM tem um software, né, que provém aí os dimensionamentos e cálculos. Esse software é homologado pela Eurovent lá na Europa, é certificado, né? Então, os dados são certificados, os dados de performance. Então, a gente disponibiliza também para quem quiser utilizar. É o software que a gente geralmente utiliza para dimensionar os sistemas. Para o sistema de pressurização de escada, a gente também usa uma outra solução a partir dos ventiladores eletrônicos radiais, né? Que é uma solução que a gente chama de solução FanGrid. O que é o FanGrid? É exatamente isso que vocês estão vendo aí na animação. O FanGrid é a associação de vários ventiladores, e quando eu associo vários ventiladores, eu consigo atingir gamas muito maiores de vazão, né? Então eu preciso de muita vazão. Em vez de eu usar um ventilador gigante, que é o que geralmente o pessoal faz numa instalação dessa, eu utilizo um FanGrid com ventiladores menores e que vai me dar muito mais performance. E percebam também o perfil compacto que ele tem para instalação física, né? Então aqui na animação ele está dentro de um equipamento, mas só a gente imaginar um pouquinho ele na parede de um shaft. Então ele vai estar pressurizando aqui e o shaft sobe para cima, né? Aqui. Então, ele vai pressurizar toda a área do shaft na vertical e isso vai atingir todos os andares. Então... Não. Opa, alguém falou? Desculpe. Bom, é possível fazer FanGrids, né? Não só com ventiladores radiais, mas também com ventiladores axiais. Nós teremos os motores eletrônicos tanto nos radiais quanto nos axiais. Então, por exemplo, eu posso usar os radiais para uma pressurização, falando de instalações prediais, né? Eu posso usar os radiais na pressurização de escada e posso usar os axiais, que demandam pressões menores, né?
por exemplo, na exaustão do edifício garagem. Então eu posso montar aqui o meu fan grid para pressurização e o meu para exaustão. E aí esse sistema também vai nos trazer vários benefícios, né? O primeiro é a eficiência energética. Se a gente usa ventiladores controle com ventiladores eletrônicos, né? Por si só, eles já são mais eficientes que os ventiladores convencionais hoje. Quero lembrar a vocês que a legislação brasileira para eficiência de motores de indução, principalmente os trifásicos, né? Subiu ano passado para IR3, classificação IR3 de motor, né? Que seria o motor premium. Os ventiladores eletrônicos, como são desenvolvidos, primeiro aspecto, para o mercado europeu, lá na Alemanha, eles já estariam numa classificação de eficiência do que a gente chama de R5. Então, eles são muito mais eficientes do que, por exemplo, a legislação atual de eficiência do Brasil. Né? Outra característica de usar, então, o fan grid vai te dar um conjunto fan grid ou um ventilador eletrônico, vai te trazer eficiência por si só, porque é uma opção totalmente integrada, né? Então não vai ter polia e correia, não vai ter perdas no meio do caminho, é uma solução plug and play, é uma solução de alta eficiência. Outra característica desse sistema aqui é a customização. Então eu posso montar no arranjo que eu quiser. Posso fazer com 4, posso fazer com 2, posso fazer com 2 operantes e 2 reservas na mesma configuração, posso fazer na vertical, posso fazer na horizontal. Então é possível customizar essa solução. O nosso software também elabora a configuração do que você precisa lá com dados básicos de vazão e pressão. Outra característica boa nesse caso aqui da pressurização, né, ou de qualquer outro sistema, mas na pressurização ela tem um approach muito maior, é a questão da redundância. Então eu não vou ter um ventilador grandão com um motor muito potente, e se acontecer alguma coisa com esse motor, por exemplo, uma queima, uma falha, eu vou ficar na mão, né, com o meu sistema todo, mas eu vou ter vários menores, né? Então, por exemplo, se esse aqui falhar, é claro, desde que dimensionado corretamente, é possível subir a velocidade dos outros para superar a falta que esse aqui fará ao sistema, né? E aí lembra do damper sob pressão? Se esse aqui falhar, o damper dele fecha e só os outros vão passar ar, né? Vão insuflar ar. Então não vou ter o retorno por ele. Então é possível fazer um dimensionamento para que, caso de um ou outro falhar, a gente supra o volume de ar dele, né, com as demais unidades do sistema. Isto é redundância. Eu dou mais confiabilidade ao meu sistema. No caso da pressurização, a uniformidade de fluxos não faz tanta diferença, né? Ela vai fazer mais nos equipamentos, tipo aquele que estava demonstrado na animação, mas a uniformidade de fluxos, né? Eu pressurizo a área inteira, estou pressurizando uma seção inteira aqui, né? Eu não estou canalizando como é um ventilador de voluta, por exemplo, para uma parte central. Então essa equalização de fluxos, essa distribuição de fluxos, né? Ela fica muito melhor num equipamento, por exemplo. Então eu consigo usar toda a área, por exemplo, de um aletado, consigo usar toda a área de um filtro, quando que num sistema convencional eu teria que canalizar mais ou menos ao centro, né? Então vão ficando zonas mortas aí nos demais componentes. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma área de filtragem aqui, eu ia pressurizar e usar toda a seção de filtragem, porque o ar vai pressurizar toda ela. Né? Eu tenho uma questão de controle aqui muito preciso nesse tipo de solução, porque como a gente sai com ventilador, a gente vai ver depois um pouco mais da tecnologia em si, mas a gente sai, todos os controles estão integrados, né? Ele tem automação embarcada, então eu posso sair com o protocolo Modbus aqui de comunicação e comunicar com o supervisório predial, por exemplo. Existem 3 formas básicas de se controlar um ventilador EC, né? Uma que a gente chama mais de manual. Eu posso simplesmente ligar ele num potenciômetro, num dimmer, para alguma aplicação que eu precise fazer o controle manual.
eu posso fazer ele obedecer um sensor. Então, por exemplo, no caso da pressurização, eu posso pegar o meu sensor de pressão lá do shaft e ligar direto na placa do ventilador. Tem que parametrizar ele, é uma parametrização básica, mas é possível. Então, no caso da pressurização, né, do sensor de pressão, a gente vai vai colocar um set point nele e geralmente um delta P de pressão, né? Enquanto ele não atingir lá na leitura dele, ele vai atuar os ventiladores para acelerar ou desacelerar, obedecendo ao sensor, ao comando do sensor. Ou como eu tenho Modbus integrado, né, protocolo Modbus, eu simplesmente posso interligar isso num supervisório predial e comandar de uma sala de comando, por exemplo. Então, essa tecnologia te dá várias possibilidades, né? Como vocês podem ver na animação e podem ver aqui nas figuras, ele também, a gente vai mostrar depois também exemplos de instalação. O perfil compacto, a área física que você precisa para instalar um fan grid é muito menor da que você geralmente precisa para as instalações convencionais, né? Geralmente o que se vê nas instalações são aquelas beliches, né? Então eu tenho um operante grandão e um operante grandão reserva e um reserva embaixo, sistema beliche. Então ocupa muito menos espaço. E por todas essas questões aqui, ele acaba ficando mais silencioso, né? Eu tenho um conjunto de alta eficiência, tanto elétrica como aerodinâmica. Eu tenho um controle que eu controlo precisamente aqui nos pontos que eu quero. Então isso vai reduzir significativamente o ruído do conjunto. Para a gente explorar um pouquinho mais desses benefícios, então aqui está a síntese de tudo que eu falei da tecnologia EC, né? Então aqueles motores que vocês viram integrados ali nas linhas, né? Tanto os axiais quanto os radiais, vão trazer... O que eu tenho quando eu faço aquisição de um motor EC, né? Um ventilador com tecnologia EC embarcada. Você vai levar tudo isso aqui, né? Então o que eu falei da classe R5, né? Motores de altíssima eficiência. Lembrando que a nossa legislação agora, no ano passado, que passou para IR3. Então, nós estamos 2 classes acima. A IBM desenvolve os produtos dela, na sua grande maioria, com conceito de rotor externo, né? Então, é esse conceito que vocês estão vendo. Vocês estão vendo a eletrônica aqui de comutação, onde estão os controles. Aqui, no conceito de rotor externo, eu tenho os ímãs no rotor. Então, o que gira é o meu rotor. É diferente de um motor convencional que você tem. A gente usa aqueles, geralmente, com eixo, né? Então, o convencional de rotor interno vai ter um eixo aqui. E ele é um eixo em balanço aqui num ponto muito menor de contato do que em tudo isso aqui, né? Então, aqui, outra característica boa do conceito de rotor externo é a questão do desbalanceamento. Eu tenho uma área de contato muito maior do que eu teria aqui num rotor interno em balanço, penduradinho aqui, né? Então é aqui nessa área toda que a gente vai fixar nossa hélice, ou o nosso rotor, né? Seja qual tipo de ventilador for. Já vem integrada, por conta dos comandos eletrônicos, a partida suave, né? Então não é preciso o uso de um software starter. Então ele parte em rampa, parte suave, não vai ter aquele pico na instalação, né? Aquele pico de amperagem na instalação. Ele tem a própria lógica PID dele para tomada de decisão, né? Conforme os inputs que a gente dá na parametrização, na forma que a gente vai usá-lo. Então a gente não precisa de um controlador adicional, né, para fazer isso. Por causa da pressurização não tem tanto impacto, mas ele já tem os filtros de harmônica integrados, né? Então hoje, se a gente for comprar um inversor de frequência, você vai precisar pedir filtro de harmônica integrado, dependendo de onde você vai instalar, por conta de ruído na linha, né? Na rede elétrica. Eu tinha pulado aqui, vou voltar. Ele tem controle de velocidade integrado, então eu dispenso o uso do inversor. O controle de velocidade, como eu disse, pode ser feito daquelas 3 formas, né? Com um dimmer manualmente, obedecendo um sensor, ou via controle Modbus, né? Via um supervisório, ou um software que a IBM já fornece para vocês,
na aquisição de um produto desse. Ele já tem as proteções elétricas do motor todas integradas aqui dentro. Então, isso faz o seu painel elétrico reduzir, né? Eu não vou precisar pôr relé, não vou precisar pôr nada daquilo. Para funcionamento, a gente só indica um disjuntor e uma contatora, né? Porque as proteções já estão integradas. Ele tem proteção contra falta de fase, subtensão, tem saída para alarme de falha. Então, estão todos aqui integrados na eletrônica, né? Como eu já citei, já tem automação Modbus, né? Então, a gente pode, via protocolo Modbus, fazer, por exemplo, no caso predial, uma conexão via supervisório, ou pode ir lá, espetar lá o nosso, se tiver um conversor Modbus com saída USB, né? Você pode colocar no seu computador e pode colocar na placa do ventilador e acessar as parametrizações com o software da IBM. O conjunto é livre de manutenção, né? Como vocês podem ver, a gente não, pelo conceito de rotor externo aqui, nós não temos nem polias, nem correias, então não é necessário engraxamento. Tem outra lei vigente no país que chama Lei do PMOC. O PMOC é o plano de manutenção, né? Que os sistemas de ar-condicionado hoje, ou que utilizam ventilação, tem que seguir. Então, o que é esse sistema? São as manutenções periódicas. Ir lá e trocar correia, ir lá e lubrificar o rolamento, ir lá e fazer o alinhamento, de repente, ver se tem uma polia com dano. Então, nada disso é necessário aqui. Pelo nosso modelo estatístico, né? A IBM usa um modelo estatístico para definir as horas de vida útil. Numa aplicação aí 39, 40 graus, ele vai durar 40 mil horas. Então a gente está falando aí de 4 anos e alguma coisa, né? Então por esse tempo ele vai ser livre de manutenção. Como eu já mostrei nas imagens, vou mostrar mais à frente em outras fotos, ele tem um perfil dimensional muito compacto. Então já ocorreu da gente aplicar a solução, né, FunGrid, num sistema de pressurização e o pessoal do edifício ganhar uma sala toda. Só pela redução de espaço físico que o sistema permitiu, porque ele é adaptado diretamente na parede do shaft. Ele pressuriza diretamente o shaft. E hoje em dia, uma outra demanda que a gente sempre escuta, né, talvez não tanto para o sistema de pressurização, mas é a conectividade. Então, é possível fazer hoje, né, a conexão remota com esses ventiladores via um sistema IoT. Alguns modelos têm o sistema RFID, que é aquele sistema que, se você tem um celular com a mesma tecnologia, você encosta no motor e ele vai abrir um aplicativo da IBM com os principais pontos ali para você, consumo, rotação, né, para você analisar. Mas via IoT você pode jogar esses dados na nuvem, né, no cloud, e também criar, por exemplo, um dashboard lá, onde você vai ter todos os aspectos do que está acontecendo com o seu sistema, né? Consumo, corrente, rotação, horas de trabalho. Então é possível hoje coletar esses dados na placa aqui, jogar para uma nuvem e via a solução, né, a IoT, a internet das coisas, fazer uma análise à distância. Com isso, por exemplo, você consegue antecipar uma manutenção, por exemplo, né? E consegue fazer uma análise. No caso da pressurização, nem tanto, porque, né, ela não funciona tanto quanto as outras, porém ela tem que funcionar na hora que ela precisa, né? Mas é possível fazer também balanços energéticos, enfim, criar uma série de parâmetros aí. Então, quando a gente faz a aquisição de um ventilador da IBM com tecnologia EC, é tudo isso que a gente está levando para casa ou para nossa instalação ou nosso projeto. Então, aqui um exemplo típico de um sistema de pressurização convencional. Esse aqui ainda está um na frente do outro, né? Mas geralmente o que a gente vê é uma beliche, né? Um sobre o outro. Mas vocês podem olhar o perfil dimensional, né, da coisa aqui. E aqui um sistema FunGrid
equivalente integrado a uma parede, né? O shaft está correndo aqui em cima, né? E eles estão aspirando aqui da sala e pressurizando o shaft que está correndo aqui em cima. Como o cliente fechou no gesso isso aqui, ele caprichou, né? Fez um gesso todo bonitinho. Não deu para tirar lá do outro lado, mas o outro uns dampers sob pressão aqui na descarga dos ventiladores aqui. Então ele aspira pela sala e pressuriza o shaft. Aí, como eu disse, né, a pressão nesse shaft aqui não é os 60 pascais que vocês viram lá. Aqui é para levar até os andares e nas portas dos andares tem que ter até 50 pascais. Então essa é um panorama aí de como fica uma instalação com o sistema FanGrid. Isso aqui pode variar, né? Se eu tiver mais vazão, posso aumentar o número de ventiladores. Se eu quiser pôr os reservas, né, também posso aumentar. Então, frente a um sistema convencional, nossa solução fica dessa forma. Aproveitando, né, não é tema aqui não é a proposta do treinamento, mas como é uma solução predial também, nós também teremos a linha de ventiladores axiais, que eu citei lá atrás. É possível fazer o FanGrid com radiais e com axiais. E para um sistema predial, a gente costuma também fornecer a solução com os ventiladores axiais da família Highblade, que também tem uma gama muito grande de potências, diâmetros e tensões aqui, também muito consolidada nos nossos mercados, principalmente os de HVAC, né, os fabricantes utilizam bastante, mas também existe aplicação predial no sistema de exaustão de garagem. Então aqui também um comparativo de exemplo, né? Geralmente a exaustão de garagem, a demanda da pressão é menor, então se utiliza geralmente ventiladores Sirocco de voluta, né? Então aqui um exemplo de um retrofit que a gente fez num shopping, mas que caberia normalmente num sistema, num edifício, por exemplo. Então aqui o sistema que estava, né, atendendo lá, é um shaft aqui por trás também, ele adaptou os dutos, e aqui o nosso sistema já integrado no shaft. Então notem a área que foi economizada. Isso leva a outro impacto que pelo menos os arquitetos conversam muito com a gente aqui, que é a questão de vaga de garagem. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma média aí que uma vaga de garagem de um edifício, né, enfim, de um shopping, ela hoje custa em torno de 100 a 150 mil. É o valor agregado que os arquitetos costumam nos informar, né? Por isso que quando a gente faz os estudos, eles já olham para onde a gente vai conseguir reduzir espaço aqui, né, para as vagas de garagem. Então, tem casos aí que o sistema de ventilação estava ocupando 7 vagas de garagem e hoje com a solução da IBM ocupa 3. Então, também é um valor agregado para uma solução predial, né? Então, também temos os FanGrids aí com os ventiladores axiais. A IBM também tem uma parte de controles, né? Ela não fabrica propriamente os controles, mas ela pede a parceiros, principalmente na Europa, para desenvolverem e homologa esses controles. Aqui tem um tipo de controle que a gente usa muito, fornece muito no mercado, principalmente para sistemas de pressurização, que é um controle que chama DPC. É um controlador diferencial de pressão. Então ele tem duas entradas aqui, né, positivo e negativo para tomada de pressão. Daqui saem a parte elétrica, né, vão entrar as fiações elétricas. É um equipamento de procedência italiana, já é homologado na Alemanha pela IBM. Já tem disponível para várias faixas de pressão. Ele já tem também ele não é um simples transdutor, por exemplo, para quem está acostumado a trabalhar com transdutor. Ontem, por exemplo, eu analisei um sistema de pressurização que o cliente, usando o convencional, usaria, né, os ventiladores, como a gente já mostrou, mais um transdutor no shaft e mais um pressostato para mandar um status de on-off. Só para dizer que está ligado ou não. Então, você não precisaria, o que eu propus a ele é que ele não precisaria do pressostato, a própria placa eletrônica tem uma saída de sinal de falha, né?
Então, ele pegaria o status ligado ou desligado do ventilador e ele poderia usar, de repente, o nosso controlador para programar a coluna de pressão dele no shaft. Ele já tem um PID integrado, então ele já realiza essa função. E além de controlar por diferencial de pressão, é possível controlar também um ventilador eletrônico por vazão constante. Então eu não quero setar um diferencial de pressão. Eu quero que o ventilador sempre atinja uma vazão. Por exemplo, se eu tenho filtros no sistema, né? Então eu quero manter a vazão mesmo quando os filtros forem saturando, né? Um exemplo. Então ele faz essa interpretação, né? A gente vem com as mangueiras aqui, posiciona nos lugares corretos. Ele vai fazer a análise diferencial de pressão e ele mesmo vai mandar o sinal no ventilador. O ventilador eletrônico também tem uma fonte integrada. Então, a própria placa do ventilador vai alimentar eletricamente aqui o DPC e ele vai fazer as análises e vai atuar acelerando ou desacelerando o ventilador. Então, é um controlador aí de muito apelo no mercado. A gente fornece bastante, auxilia bastante o pessoal quando a questão é controle diferencial de pressão, que é o caso dos sistemas de pressurização. Então aqui vocês olham a caixinha dele aberta, a gente parametriza apenas por 2 botões, ele tem um display aqui, né, em LCD, tem umas saídas auxiliares e tem um datasheet completo também para a gente enviar. E a gente parametriza isso aqui como a gente parametriza mais ou menos o relógio do nosso carro. A gente segura o botãozinho ali 2 segundos e vamos alternando, apertando e as funções vão mudando. Então é bem simples de parametrizar ou para vazão constante ou para um diferencial de pressão. E nós temos uma gama grande aqui das faixas de pressões que ele pode atender, né? Então de 0 a 50 pascais, a 500, a 1000 e até a 4000 pascais. Pessoal, essa era a nossa proposta de apresentação para hoje. O tema era de pressurização de escada, acabei falando um pouquinho da parte de exaustão de garagens, né, porque é uma solução predial. Então, pelo nosso tempo aqui, a gente até começou uns minutos depois, vou abrir para perguntas, vamos abrir para as perguntas do chat, para a gente tentar responder da melhor forma para vocês. Agradeço aí pela audiência de quem está com a gente. Mais uma vez, obrigado. Guilherme, como estamos aí no chat? Obrigado, Alex. Aqui estão os contatos, só para dizer, os meus contatos aqui, né? Eu faço parte da equipe de engenharia da empresa, do time de engenharia, e aqui estão os contatos do nosso parceiro da Reluzil aí na região sul. Então, obviamente, com certeza vocês vão preferir falar com eles primeiro, e é o caso, né? Direcionar para eles as demandas e necessidades, e eles vão passando aí para a gente vai estudando junto, não tem problema nenhum. Obrigado por enquanto, gente. Vamos lá, Guilherme? Isso aí, obrigado, Alex. Grande apresentação aí mais uma vez. Como eu comentei no começo, foi uma apresentação que na sua primeira sessão deu uma boa repercussão e por isso vejo aqui também bastante gente juntando-se com a gente aqui. É um tema de relevância aí global. Agora a gente convida o pessoal aí que tiver dúvida, se alguém quiser abrir o microfone, fiquem à vontade, ou se quiser mandar aqui pelo chat, eu também tô de olho. Enquanto isso, não sei se alguém tiver algum comentário aí, pode me interromper. Mas enquanto isso, eu convido até os nossos parceiros aí a darem uma palavra, aí o Jader e o René, que estão conosco. Enquanto eles estão ligando aí, Alex, recebi uma pergunta aqui pelo chat do Eliseu lá da Engemec, que ele pergunta como que é feito o controle para manter os 50 pascais nas portas corta-fogo. Você tem que medir. Há de se calcular a pressão necessária para vencer o shaft e para manter a pressão positiva na caixa de escada. Então, geralmente, quando se testa esse sistema e o Corpo de Bombeiros analisa isso, inclusive, geralmente você coloca o sistema para rodar, vai com um tubo de pitot, né, uma medição piezométrica,
fecha a porta, coloca, parece uma bengala, né? É um tubo de pitô que parece uma bengala. Ele tem um formato assim de bengala, né? Ele é curvo. Então você com um medidor diferencial de pressão na mão ligado nele, né? É uma mangueirinha que sai nele e vai no medidor. Coloca por debaixo da porta e vê se está dando a pressão na área da porta de 50 pascais. Mas antes disso tem que se calcular a pressão para levar o ar até pelo shaft todo e para fazer a pressão positiva no andar. Como se regula isso? Porque assim, claro que a pressão vai passar e você tem que regular por andar. Como que se regula isso? Através das grelhas lá que a gente viu no exemplo do duto por dentro do shaft. Então, é um controle a gente chama de TAB, né? Teste, ajuste e balanceamento da instalação. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta aqui. O Ronaldo pergunta qual que é a média do tempo de retorno, a média do retorno do investimento sobre esses retrofits que foram mostrados. Existe uma média aí, acredito que ele quer dizer o payback aí de quanto... Payback, isto varia, a gente tem que estudar caso a caso, mas a gente anda com uma média aí, nos últimos que a gente fez, em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Mas eu diria que os últimos que a gente fez foram grandes, né? Então o investimento é maior porque pega muito mais equipamentos, né? Então, mas é uma média aí que a gente tem. 1 ano e meio a 2 anos, dependendo do estado da instalação, dependendo contra o que a gente está comparando, dependendo na tarifa de energia que o cliente paga. Então, Também vai variar muito de região também, né, Alex? um comentário que eu tenho para fazer é o seguinte: nem sempre o retrofit, a gente agora entrou em retrofit, né? Mas é legal, o pessoal vai vendo as possibilidades. Nem sempre um retrofit é feito com motor eletrônico, tá? A gente também consegue fazer retrofit, dar mais eficiência com motor AC de rotação fixa. A IBM também tem a linha de ventiladores AC, né? De corrente alternada. A gente costuma aplicar o EC porque ele nos dá muitas outras vantagens. Mas às vezes é o caso de aplicar o AC, que tem um preço um pouco mais reduzido, né? Com relação ao EC. Mas a média dos retrofits aí que a gente tem feito está dando isso, 1 ano e meio a 2 anos. Às vezes até muito menos, tá? Tem estudos aí nossos aí rodando para 1 ano, tem payback que dá em 1 ano. Depende do estado que está a instalação, da tarifa. E também tem esses indiretos que você comentou, né, Alex, que é bem colocado aí, que às vezes fica oculto, que é a questão até de vagas, né, e espaço físico. Acaba variando muito da geometria também da instalação, né? Isso, o conceito da palavra retrofit, ele não é simplesmente de substituição, ele é de atualização de um sistema. Então, às vezes o retrofit não é para economizar energia. Eu tenho outros casos aqui que não são, por exemplo, que o cliente quer reduzir o ruído, que o cliente quer colocar, por exemplo, ele não tem controle nenhum, ele quer integrar controles. A gente tem várias solicitações de retrofit que não são de economia de energia. Claro que a economia de energia ainda é a mandatória, digamos, a líder, né, de solicitações. Mas às vezes não, às vezes o cliente ele quer outra solução e acaba ganhando um monte de coisa, levando um monte de coisa por tabela, né? Coisas que às vezes não são nem tão tangíveis, né? Como você comentou, redução de ruído é algo que a gente acaba não medindo em retorno, né? A gente até teve um caso aí, compartilhando rapidamente, acho que até convidar acho que o Renê e o Jader estão aí na linha, né? Para eles poderem também conectar. Teve um caso recente aí também de um cliente na região sul, aí na verdade no Rio Grande do Sul, que também procurou também a gente para fazer esse retrofit voltado pela parte ali de ruído, né? Estava no meio de uma cidade ali, uma operação que cresceu, a cidade cresceu em torno da operação ali daquele cliente, e a redução de ruído ali era mandatória, era caso de vida ou morte para aquele cliente ali, em termos de negócios. Então, é algo que acaba não sendo tão tangível, né? Mas é um retorno ali imediato, né? Nós temos um caso muito crítico num grande banco, na sede de não posso citar os nomes aqui, né, por questão de
confidencialidade, mas tem uma sede de um grande banco aqui em São Paulo que nos procurou. Eles têm só um ponto antes de explicar esse case, né? Que é assim, o pessoal pergunta, mas no que eu posso fazer retrofit? Tudo que tiver um sistema de ventilação, né, atuante, ativo, pode ser eletivo para retrofit, né? Então pode ser um fan coil, pode ser uma unidade de tratamento de ar, chiller, a gente costuma fazer muito retrofit em chiller, né, de condensação a ar, pode ser torre de resfriamento, pode ser sistema de exaustão, pode ser pressurização. Então, o que tem sistema de ventilação, a gente vai sentar, vai estudar e vai achar a melhor solução possível. Mas voltando para o caso do banco, a questão era ruído. As centrífugas de ar-condicionado, né, os chillers, estavam... A área técnica ficava muito próxima à sala do diretor, né, do presidente do banco. Então, ele não conseguia trabalhar. Então, nos procuraram, a gente fez o estudo para eles e esse ainda está em análise, né? Mas pela redução, com certeza, temos bons... Mas já fizemos outros também que a redução foi muito significativa. Mas esse foi muito específico, assim, porque foi para ruído, né? A gente temos casos aí incontáveis, né? Em todas as regiões posso citar de cabeça em alguns casos também e isso vamos dizer assim, é um direcionador importantíssimo aí nos projetos. Deixa eu ver se alguém mais tem dúvida, gente. Aproveita aqui, fiquem livres para abrir o microfone. Quem fala? Boa tarde, Guilherme. Posso perguntar? Opa, sem dúvidas. É Daniel, né, que está falando? Daniel, falo aqui do Rio Grande do Sul. Daniel. Seja bem-vindo. Tudo bem. Eu trabalho na Inova, né, gestão de condomínios, e eu tenho duas perguntas para o Alex aí, se ele pode me esclarecer essas dúvidas. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Alex. Eu entrei depois um pouquinho, aí eu não vi a parte que sustenta esse equipamento ali na hora do sinistro, porque quando dá um sinistro é desligada a luz geral do condomínio, do edifício. Eu queria saber como é que ela se mantém depois, se é com no break, alguma coisa assim. Então, pode... Não, você não viu porque realmente o detalhe não está aqui. Eu vou voltar só lá no slide. Geralmente pode ser geralmente eles usam um grupo gerador, tá? Não está aqui porque isso não é, digamos assim, não é da parte da IBM, mas a fonte de energia independente, geralmente, das que eu vi até hoje, são feitas por um grupo gerador. Aí é o edifício realmente que contrata isso. Tudo bem. E a outra pergunta é sobre para a gente contratar esse serviço, a gente pede para uma equipe de bombeiros, vem fazer a avaliação, como é que é, ou se o grupo de engenharia da empresa já vem direto. Essa é outra pergunta. O corpo, para você, a gente está falando de edifícios novos, né, geralmente, né? Isso, ou podem ser os antigos também. Geralmente, você não consegue nem liberar o prédio sem o bombeiro fazer o AVCB dele, né? O auto de vistoria. Então, no auto de vistoria dele, ele vai olhar o sistema de pressurização. E aí a gente tem tudo isso aqui para mostrar para ele. Geralmente o pessoal parte a 100% da carga, né? Sim. Parte a 100%, ele olha o sistema operante, ele vai conferir... Deixa eu voltar nesse aqui. O que ele vai conferir de cara? O sistema de acionamento. Então tem que ter uma boa lógica de automação, né? Para que os sensores se conversem ele pode até pedir para fazer teste de fumaça aqui, né? Eu já vi acontecer. Sim. Então isso aqui tem que acionar e tem que ligar o motor. Então a automação que ele vai ver bem o intertravamento. É possível testar sem sensores aqui os nossos ventiladores, isso é tranquilo também. Dá para partir, desde que alimentados, né? Dá para partir eles lá na obra e demonstrar. Eu já fiz isso algumas vezes. E geralmente a parte de acionamento aqui também pode ter uma redundância. Uma vez num prédio, eu fiz o teste de ligar o bloco, né, de ventiladores
independente, só para eles verem que estava operando, né? Não tinha nem alimentação ainda, a gente puxou a alimentação, não tinha nem a independente ainda. A gente ligou na rede, eles aceitaram, partiu o bloco, beleza, pressurizou. Eles também pediram para o prédio mostrar se tinha um outro sistema de acionamento. Então, esse prédio tinha colocado o botão que eu falei lá na guarita do porteiro, né? Do síndico. Por quê? Porque visualmente, às vezes é mais rápido ver do que o sensor detectar, né? Então, se a guarita deles detectassem alguma coisa visualmente, ele batia no botão, é um botão daqueles de emergência, né? E tinha um outro sistema que vinha da guarita aqui, ó, com uma contatora, que acionava o ventilador. Então a gente testou o ventilador sozinho, o acionamento, o intertravamento elétrico aqui dos alarmes, dos sensores e o botão da guarita. Então eles aprovaram. E eles vão querer também saber se a pressão está adequada nas portas corta-fogo, que é aquela pressão que eu disse que não pode, na fresta da porta, não pode passar de 50 pascais. É isso, basicamente é isso que eles vão querer ver sobre a pressurização, né? Eles podem pedir para ver outras coisas do prédio, mas sobre pressurização foram as experiências que eu tive com eles. Tudo bem. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Daniel. Por participar. Tudo bem. Mais alguém? A parte aqui do chat, tranquilo, Alex. Cadê o Renê? O Renê tá por aí? Vamos chamar ele. E aí, Guilherme? Ô, Renê. Pessoal, me Jader ouve? também? Tudo. Cadê o pessoal aí do Sul? Então, eu tava esperando o pessoal aí complementar suas dúvidas, né, para agradecer a estrutura que a IBM Papos nos colocou à disposição, na sua pessoa, em nome da equipe gestora, hein? Agradecer ao Alex, né, que é o doutor no assunto, e nos colocarmos à disposição para, né, eventuais dúvidas futuras que venham a surgir aí, buscar o nosso recurso aqui através da Reluzil, que é o distribuidor da IBM Papos aqui no Rio Grande do Sul, localizado na cidade de Canoas, tá? E eventualmente, surgindo dúvidas, entrar em contato com a gente, que a gente vai direcionar o pessoal aí para a melhor solução. Muito obrigado. Sem dúvidas. Jada, quer comentar alguma coisinha aí? Podemos fechar? Sim, eu também. Boa tarde, pessoal. Também gostaria de agradecer aí ao Alex, a todos os conhecimentos que para algumas pessoas até é novo, né? E a experiência que eu tenho junto aos bombeiros, a cobrança vai começar, né? Os bombeiros têm poucas informações sobre isso ainda, mas já estão pesquisando as normas em si. E, como todo mundo sabe, norma é para ser cumprida, né? Não é para ser discutida. E só queria que vocês fizessem uma correção nos nossos e-mails ali, tanto no meu quanto do Renê, é @reluzilsul. Faltou a palavrinha sul. Tá só o Reluzil ali. Correção pode ser ao vivo? Pode. Pode. E aí nós estamos também, colocamos à disposição para dar qualquer assessoria que vocês precisarem, tá? Tanto da parte técnica quanto da parte comercial. Como o Renê já comentou, estamos locados aqui em Canoas e agradecemos aí a disponibilidade de vocês de ter participado dessa live. Obrigado. Perdões aí pelo equívoco Acontece. Aqui. Tá certo agora? Agora sim. Mas vocês são conhecidíssimos. O pessoal já conhece o e-mail de vocês. Já conhece, então, que a gente é meio bairrista, né? Todo mundo tem que botar o sul, né? Tá frisado, hein? Afinal, são quantos anos aí conosco aí de parceria? Já há bastante tempo. É melhor não mencionar números aí. Não vamos entrar no mérito da coisa, né? Renê, Jader, só que eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês veem essas aplicações, como estão essas aplicações, né? As solicitações de aplicações prediais aí na região sul?
Então, Alex, como o Jader falou, né, só como é que é na grande maioria dos brasileiros, né? Óbvio que a gente tem exceções, mas enfim, eu tenho o hábito de fazer as coisas na última hora, né, ou mediante uma exigência legal, que é o pior caso, né? Acaba às vezes saindo até um pouco mais caro a solução do problema do que você planejar com antecedência, né, para atender a exigência legal. A gente já teve muitos casos de solicitações, de estudos, enfim, mas a gente percebe que pouca coisa ainda avança no sentido de, né, de virar projeto. Então, como o Jader disse, agora está existindo uma cobrança um pouco maior aí para o Corpo de Bombeiros, principalmente para obras novas, né? E a gente acredita que com isso vai aumentar bastante a procura aí por soluções para esse tipo de exigência. Ok. Quero agradecer vocês pela oportunidade aí de conversar com o pessoal da região, com vocês. Faz algum tempo que eu não vou a Canoas aí por conta da pandemia, né? Mas assim que possível, assim que possível, estaremos juntos aí. Ok. Acho que é isso, né, gente? Jonatas aqui comenta no chat, parabéns, Alex e toda a equipe pelo treinamento, obrigado. Obrigado. Agradecemos aí, pessoal, agradecemos pelo horário, pelo tempo aí dispensado por todo mundo aí conosco, pela atenção aí ao tema. Vou encaminhar aí para os finais aí, para as palavras finais de cada um de vocês, mas da minha parte, obrigado para todo mundo e tenham uma boa tarde. Ok. Ok, Bom, obrigado, pessoal. Em nome da IBM, eu quero agradecer vocês de novo. O que o Renê falou, né? Principalmente o pessoal da Brava aqui em São Paulo está trabalhando bastante para revisar, elaborar normas, né? São vários grupos de trabalho voluntários, é bom que se diga. Por exemplo, há 2 semanas a gente fez uma outra live com um convidado para falar das novas demandas em hospitais, né, do sistema de ventilação, porque a gente agregou filtragens a sistemas que não tinha, e aí é necessário que se revise o sistema de ventilação. Esse é só um dos temas que a gente conversa, né? Na própria apresentação aqui da precisação, a gente falou de exaustão, de retrofit. Então, deixar aí a nossa empresa à disposição, na pessoa do Jader, na pessoa do Renê, para que a gente consiga ajudá-los e atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado pela audiência. Obrigado aí, Alex. Bacana de novo, veja de novo essa apresentação, hein? Obrigado, gente. Show. Pessoal, obrigado. Vamos encerrando aqui.